Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Erev Tov. Boa noite. Hoje nós vamos para a nossa aula número 5, Hamesh, Shiur Hamesh. Aula 5 do módulo 2 de Hebraico Bíblico e Cultura Judaica. Nessa aula nós vamos dar início ao assunto de nome Zam ve Mispar. Zam ve Mispar. Zam ve Mispar. Gênero e número. Gênero e número. Masculino e feminino. Singular e plural. Então, sem demora, vamos para a nossa primeira palavra. Sar. 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 Veja que é um sim, pois a bolinha em cima está do lado esquerdo, não do lado direito. Lado direito, som de X, char. Lado esquerdo, sar. Então, em vez de ser o shin, é o sim. Então, eu tenho sar. Sar quer dizer príncipe. Sar shalom, príncipe da paz. Sar, príncipe. Qual é a regra básica do hebraico para, através do masculino, eu transformar essa palavra em feminino? Qual a regra básica? A regra básica é acrescentar ao final de cada palavra masculina a terminação A, que seria o som do A terminando com o re sufite. Então, se sar é príncipe, princesa seria Sará. Sara, Sará. Inclusive, nome de uma personagem bíblica. Sara, a esposa de Avraham Avinu, a esposa do nosso pai Avraham, a nossa mãe Sara. Sara quer dizer princesa. Sara é o feminino de Sar. Então, Sara é o feminino de Sar. Sar, príncipe. Sará ou Sara, princesa. Veja que a regra é a seguinte. Tá o som de A com a terminação do re sufite. O re sufite não há som algum, tá? É somente para podermos falar o som do A, do Kametz, no final. Tá? Para não ficar o som no final sendo o som do Resh, Saar. Então, para ter o som Sará, colocando o Resh e depois o Kametz, o som do A, eu preciso de uma letra sufite, nesse caso, o Re, que é a regra básica de hebraico para transformar uma palavra masculina, em feminina. Sar, príncipe, Sará, princesa. Falando em Sará e Sara, vamos comentar um pouquinho sobre ela. Ela aparece a primeira vez no capítulo 11 de Bereshit, ao contrário do que muita gente pensa, né, que passa a ver no capítulo 12, tanto ela como o seu esposo Avraham, que no caso era Avram. As pessoas geralmente estudam, leem o capítulo 12 de Bereshit, de Gênesis. Só que não sabem, porque não gostam de ler genealogia, e no final do capítulo 11 de Bereshit, há uma curta genealogia da família de Avraham. E é muito importante, porque nessa genealogia trazem alguns detalhes importantíssimos para nós entendermos quem era Sara, o que ela era de Avraham, que no caso era Avram, o seu nome, Avram, pai exaltado,
Esse foi o nome que seu pai, Terar, colocou nele, pai exaltado. Avram, ele teve 2 irmãos. O primeiro, Haran. Haran, que morreu quando seu pai, Terar, ainda estava vivo. Depois, o seu pai teve outro filho chamado Nahor. Nahor. E por último, ele teve Avram. Avram, ele não foi o primogênito. Avram, ele foi o terceiro filho, o mais novo. A ordem que aparece na Torá não é a ordem de nascimento. Quando seu pai morreu, Terar tinha 205 anos. E Avram, ele tinha 75. Então, é impossível Avram ter sido o primeiro filho, porque Terar começou a gerar filhos com 70 anos, está escrito. Então, se Terar tivesse gerado primeiro Avram, com 70 anos, quando ele morreu, com 205, quantos anos Avram teria? Quantos anos Avram teria? 75. Ele não teria 75. Ele teria 60 anos a mais. Não é isso? 60 anos a mais. Ele teria 135 anos. Porém, a conta é a seguinte: com 130 anos, ele gerou Avram. Porque quando seu pai morre, Avram tinha 75 anos. E seu pai morreu com 205 anos. Está tudo registrado no livro de Bereshit. Também conta, nessa mesma genealogia, que Haran, o primogênito de Terar, ele teve um filho chamado Lot, sobrinho de Avram, e teve 2 filhas. Uma delas chama-se Milca, que acabou se casando com seu tio Nahor. E a outra chamada Iscar. Iscar é um jogo de palavras que dá justamente a palavra Sarai. Iscar foi modificado, foi mudado, invertido, e quando ela se casou, seu nome passou a ser Minha Princesa, Sarai. Então, Sarai, assim como Milca, cada uma se casou com os 2 tios. Milca se casou com Nahor e Sarai se casou com Avram. Dessa maneira, o seu pai, Terar, não permitiu que elas saíssem e se juntassem, formando outras famílias. Nessa época, as pessoas tinham tendências a realizar casamentos dentro da própria linhagem, para que não houvesse misturas. Por isso que, em determinado momento, Avram chega a dizer que Sara era sua irmã. É óbvio que foi uma mentira, mas ele chega a bater o pé e dizer: olha, você realmente é minha irmã, mas irmã no sentido de parente, né? No sentido de parente próximo. E era realmente tinha um parentesco próximo, mas eles eram casados. Tá? Então, só para você saber esses detalhes que muitas vezes as pessoas não estudam, não lêem e... Bem, vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é a
própria palavra sar, mas agora eu vou trazer para vocês o plural masculino da palavra príncipe, que é sar. Qual a regra básica de plural masculino em hebraico? A regra básica é, após a palavra, veja, a palavra é sar. Aqui é a palavra. A palavra é sar. Qual é a regra básica do hebraico? Acrescentar no final a terminação im. Então, todas as vezes que você vê uma palavra hebraica, claro, existem exceções, mas na grande maioria das vezes que vocês encontrarem uma palavra com a terminação im, perceba, im, o iud e o mensufit, é um plural masculino. Masculino. Então, sar, príncipe. Feminino, sará, sara. Plural de sar, sarim, 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 príncipes. E qual a regra básica do plural feminino? A regra básica do plural feminino, esqueça a terminação a terminação é a, é alterada para a terminação ot. Ot, o rolen vav e o tav. Então, sar, masculina. Quero o plural feminino, eu vou acrescentar o ot. Ot é o rolen vav, som de o, e mais o tav. Então, sarot, sarot, princesas. Sarim, príncipes. Sarot, princesas. Vamos lá. Sar, príncipe. Sará, Sara, princesa. Sarim, príncipes. Sarot, princesas. Então, regra básica de plural masculino, terminação im. Regra básica de plural feminino, terminação ot. Então, normalmente, quando você vê uma palavra em hebraico, ot é um plural e é feminino. Normalmente, quando você encontrar uma palavra com final im, dessa maneira, yud e mem, é uma palavra plural masculino, ok? Vamos ver outros exemplos. Essa palavra sus, tá? Olha a palavra sus. A palavra sus quer dizer cavalo. Sus quer dizer cavalo. Então, qual seria o feminino de cavalo? Em português, égua. Que não existe cavala, né? Égua. Mas como é que eu faço no hebraico? Basta eu acrescentar, normalmente eu faço o quê? Acrescento o a, som de a, que seria o kametz e mais o resufit. Então, sus, cavalo. Sussá, égua. Sussá, égua. Sus, cavalo. Sussá, égua. Todas essas palavras que vocês estão vendo aparecem nas escrituras sagradas, tá? Tudo isso foi tirado das escrituras. São palavras que vocês, lendo as escrituras em hebraico, vocês vão encontrar. Tanto sus como sussá. Só um adendo dessa palavra sus. E muitas pessoas me perguntam sobre isso. Eu também já vi algumas pessoas falando sobre isso. Eu verdadeiramente, eu fico um pouco de lado para essas questões, porque isso envolve muita paixão, religião, e temos que respeitar as religiões, e não é bom, muitas vezes, a gente entrar nessas questões. Mas, possa ser uma dúvida também de vocês, muitas pessoas me perguntam sobre o nome Jesus, ou Jesus, como é em grego, Jesus. E aí as pessoas me perguntam, se sus é cavalo,
Então, Jesus, ou Jesus, seria o Senhor é cavalo. Já vi algumas pessoas falando isso. Quer dizer, o Senhor é cavalo? Bom, eu tenho a seguinte resposta. A palavra Jesus ou Jesus, essas duas palavras não têm a ver com o nome do Salvador. Porque o nome do Salvador é Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ain. Desculpa a escrita, estou fazendo no notebook, não estou sem mouse. Yeshua, tá? Esse é o nome do Salvador, Yeshua, tá? O nome é muito importante porque preserva a identidade da pessoa, o povo ao qual ele pertence, o costume ao qual ele pertence. Isso é muito importante. Tanto é que quando você ouve um nome latino, na sua cabeça logo vem, por exemplo, Rojas, por exemplo, Javier, em sua mente logo vem uma pessoa, um argentino, um uruguaio, um paraguaio, seja lá, né? Então, quando você vê, por exemplo, Giuliano, italiano, Giancarlo, italiano, em sua mente vem. Isso é normal, porque o nome traz uma identidade. Então, os nomes, eu sou bem forte com isso. Eu não abro mão disso. Nome não se traduz. Nome não se traduz. Não se pode traduzir nome, passar de um idioma para outro. O nome tem que ser preservado, porque você preserva a identidade da pessoa. Nome não se traduz, nome não se modifica, tá? Você pode modificar, você pode traduzir palavras e expressões, mas nomes de pessoas e lugares não se devem traduzir, por quê? Porque você perde a identidade. Já pensou, você muda o nome de um lugar, você está mudando o nome de um lugar, você está tirando a identidade do lugar, você pode dificultar, inclusive, alguém de encontrar certos lugares, colocando nesse lugar um nome que não existe. Se esse lugar é justamente, por exemplo, a palavra Betlehem, casa do pão, Betlehem, é o nome de uma cidade em Eretz Israel, né? No deserto da Judéia, próximo ao deserto da Judéia, próximo a Jerusalém, local onde o rei David nasceu, local onde Yeshua nasceu. Então, você modifica para Belém o nome do lugar. Belém, na minha cabeça, a primeira coisa que vem é o estado de Belém, a capital do estado do Pará, capital Belém. É pastel de Belém, de Portugal. Me desculpe, mas não existe essa cidade em Israel, Belém, existe Betlehem. Então, temos essas dificuldades pelos erros que foram cometidos no passado. O que você tem que fazer de uma língua para outra é transliterar. O que é transliterar? Transliterar, eu tenho aqui a palavra Yeshua, ou a palavra SUS, veja, está numa escrita diferente da nossa. Então, quem não conhece essa escrita não vai ler. Então, eu tenho que fazer uma forma para que uma pessoa possa ler essa escrita diferente da nossa. Translitera quando você tem caracteres diferentes do que você usa. Então, transliterar, por exemplo, vou transliterar o nome Yeshua. Então, você pode colocar o I ou o Y, tanto faz, isso não importa, I ou Y, e E. Aí eu vou colocar o E, tá? Pode ser assim, ó, um circunflexo, E. E aqui eu vou colocar o som de X. Eu não vou colocar X mesmo, porque a pessoa pode ler com som de Yexua, Xu. H, que todo mundo sabe que essa H é som de X. Então aqui eu tenho Yeshua, tá? Essa é a transliteração.
Isso aqui é o original, é o nome na língua original. Isso aqui é a transliteração. O que é transliterar? É tirar de um idioma, de uma escrita e trazer para a sua escrita o som dessa palavra, sem em nenhum momento trocar o som da palavra. Então você pode falar o som de uma palavra de uma outra língua na sua língua. E Yeshua, tanto faz eu ler em hebraico, Yeshua, tanto faz eu ler aqui em hebraico Yeshua, como eu leio aqui também nos caracteres latinos Yeshua. Literar. Qualquer coisa que eu coloque diferente disso aqui, que a pessoa não possa ler o nome Yeshua, a transliteração está errada. Tá? Então vamos para a pergunta. Jesus ou Jesus, que significa Senhor cavalo? Porque Jesus é cavalo. Porém, você tem que entender o seguinte, a palavra Jesus e a palavra Jesus, essas palavras não são em hebraico. Não são hebraico. Se não são hebraico, então não vale a palavra sus, cavalo. Porque quando colocaram esse nome, não colocaram como nome em hebraico. Então, me desculpe, esse negócio de Senhor cavalo está errado. Isso não existe. Porque não estão utilizando o hebraico, estão utilizando o grego, ou o latim, né? Porque o J, pessoal, até a Idade Média, não existia. Não existia. Nenhuma palavra com J existiu até a Idade Média, nenhuma sequer. O J, que na verdade passou a ser chamado antes era iota, tá? Iota, veio surgir na Idade Média. Então, o grego não tem a letra J, tá? O latim antigo não tem a letra J. Assim como todas as outras línguas antigas não possuem o J. O J é um som novo. Um som novo. Um dos sons mais novos que existem. Então, veja, da Idade Média para trás, ninguém nunca falou o nome Jesus. Ninguém nunca falou o nome Jesus. Ninguém. Porque não existia esse som. Tá? Como é que as pessoas chamavam? Jesus. Tá? Jesus. As pessoas que eu estou falando, as traduções gregas. Jesus. Então não pode ser Senhor Cavalo, porque não é hebraico, é grego. Modificaram, mudaram o nome. Agora tem um detalhe. Se é grego, o que significa sus em grego? Aí é pior, porque sus em grego significa porco. Seria Senhor porco. Tá? Eu não quero acreditar que alguém poderia ter a loucura de fazer uma coisa dessa. Com esse sentido, de Senhor porco. Me desculpe. Essas coisas eu não acredito nisso, tá? Para mim, é realmente erro de transliteração ou adulteração. A pessoa modifica intencionalmente o nome para que se encaixe nas línguas, tá? Para que se encaixe nas línguas, nas culturas que elas querem. Muitas adulterações existiram ao longo da história, principalmente nos nomes, para que eles fossem encaixados com a cultura com a qual estavam levando as escrituras. Fizeram muito isso, principalmente o Império Romano. Muitas adulterações, muitos nomes adulterados, tá? Outros não, outros são erros realmente de transliteração, tá? Se você vai passar para outro idioma, você tem que manter o som original da palavra. Senão é erro, tá? Então, eu não considero esse nome, Jesus, nem Jesus, porque está errado. Não tem nada a ver com o nome correto. De ignorância, isso já acabou. Isso não tem mais. Não dá para você manter esse erro para sempre. Ah, mas as pessoas estão acostumadas. Gente, a gente está aprendendo hebraico, bíblico. Então, a gente tem que aprender correto. Não adianta continuar aprendendo errado. Porque aprender errado, para aprender errado é melhor não aprender. Então, estou passando para vocês a forma correta. Agora, esse
essas pessoas que dizem que esse nome significa Senhor Cavalo, Senhor Porco, isso eu não, me desculpe, não é bem por aí. Ninguém fez isso com essa intenção. Eu não quero acreditar nisso, tá? Não quero acreditar nisso. Vamos lá. Vamos continuar. As pessoas dizem, olha, mas esse nome já tem muito tempo que as pessoas usam esse nome, tal. Ok. Né? Eu não tenho nada contra quem usa o nome A ou B, Antônio, Francisco, Jesus, Maria, José. Não tenho nada contra. Agora, você conhece a verdade e a verdade te liberta. Você tem mais intimidade, você fala uma pessoa por nome errado. Todos acreditam realmente que Yeshua ressuscitou. Eu acredito plenamente, mais do que o ar que eu respiro. Ele está vivo mais do que o ar que nós respiramos. Eu acredito que ele está vivo, com certeza ele está vivo. Então, eu sabendo o verdadeiro nome dele, eu não vou continuar chamando por um nome criado na Idade Média. Né? Sinceramente, quando você sabe e continua falando, porque você não tem muita intimidade ainda com ele, você precisa ter mais, você precisa conhecer mais o teu Salvador. Ele é identificado totalmente com o seu povo, identificado com as Escrituras, tem um nome, o nome dele é hebraico, tá? Ele não é romano, ele não é de outro povo, ele é judeu, tá? Cumpridor de todos os mandamentos, não aboliu nenhum mandamento, não aboliu a Torá, muito pelo contrário, plenificou a Torá. E eu tenho certeza, eu posso te dizer com toda certeza, ele ama o nome Yeshua. Por quê? Foi o nome escolhido pelo próprio Eterno. O anjo avisou, e o nome dele tem um significado muito maravilhoso, que é salvação. Jesus não tem significado nenhum, nem Jesus não tem significado nenhum. É um nome que não tem significado. É maravilhoso quando você descobre a verdade e está escrito. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas, volto a afirmar, não tenho nada contra quem usa, quem gosta. Como eu falei, né? Eu não gosto de mexer muito na religião das pessoas, né? Isso aí, cada um tem a sua, quem quer ter uma religião tem direito de ter, escolha para ter, cada um faz e fala da forma que quer, tá? Estou expressando sinceramente a minha opinião. Vamos lá. Próximo grupo de palavras. Nós falamos, só voltando, nós usamos sus e sussá, cavalo e égua. Agora, o plural de sus. Lembrando, basta você acrescentar no plural masculino o im, terminação im, sussim e égua. Sus, sussá. Sussim, sussot. Sussot. Sempre a terminação ot. Aí, porque não aparece nas escrituras, tá? Não aparece nas escrituras. Não aparece nas escrituras. As pessoas perguntam, mas ele atende quando as pessoas falam Jesus e isso? Gente, quando a pessoa tem uma fé verdadeira, um amor verdadeiro, e a pessoa acredita naquela história que é traçada pelos 4 evangelhos e algumas cartas depois que fala sobre ele, a pessoa acredita naquela história ali, acredita naquela pessoa,
Não importa muitas vezes qual o nome que é. O que importa é realmente a fé que a pessoa tem, a confiança naquele ser, naquela pessoa. Ele acredita ser um cumprimento das profecias das Escrituras, que verdadeiramente aconteceu. Ótimo. Mas o que eu quero dizer é, se você sabe a verdade, você pode ir além do conhecimento, da intimidade com ele. Vá além. Tenha mais intimidade ainda. Porque chamar uma pessoa de um nome errado, por um nome errado, isso é indício de uma pessoa que não conhece ela direito. Mas um dia, de repente, você conhece melhor. E aí ele te diz, olha, meu nome na verdade é esse. Você me chama, tudo bem, tá? Você me chamava por esse outro nome, ok, vou fazer de conta que está me chamando pelo nome certo. Mas agora, tem mais intimidade comigo, agora eu posso te falar abertamente. Olha, meu nome verdadeiro é esse. Eu gostaria que você me chamasse pelo nome verdadeiro. É assim que funciona. Outro grupo de palavras, olha só. Ar quer dizer irmão. Irmão. Que lindo. Me lembro agora de um nome, na história, que esse nome é uma prova muito viva das Escrituras Sagradas, no tocante o livro de Shemot. Qual o livro de Shemot? O livro de Shemot é popularmente conhecido como Êxodo, porque os tradutores colocaram no livro o tema que eles consideram o tema central do livro, o evento central, que é justamente o Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. Por isso, eles deram ao livro o nome Êxodo. Ok. Eles deram ao livro o nome Êxodo. Tudo bem. Porém, a Escritura chama esse livro de Shemot. Shemot, em hebraico, quer dizer nomes. E é incrível, porque é assim que começa o livro. E é dessa forma que a Escritura dá nome aos livros, pela primeira palavra que aparece. Pela primeira frase, uma palavra contida na primeira frase, dos rolos da Escritura. E é incrível como Shemot, nomes, é a chave para vocês, chave para a humanidade entender da história. Muitos, mas foram muitos, tanto arqueólogos, historiadores, que negaram e ter existido o evento do Êxodo, porque eles procuravam 200 anos na frente do evento ocorrido. 200 anos acima. Você já pensou você procurar em jornais, na internet, um evento com a diferença de 10 anos? Por exemplo, você procurar, por exemplo, o tetracampeonato, em vez de procurar em 94, o tetracampeonato do Brasil, mundial, da Copa, você procurar em vez de 2004, de 94, você procurar em 2004. O que vai acontecer em 2004? 2004 nem Copa teve. Em 2002 o Brasil ganhou penta. Então você vai procurar em 2004, 10 anos depois, nem Copa teve, você não vai achar. E aí você vai dizer que não existe o evento. Agora, pense bem as pessoas procurarem 200 anos de diferença. Que coisa absurda. Não ia achar nunca. Porque é uma diferença muito grande. Agora, esse livro, Shemot,
Os nomes, como eu falei anteriormente, que o nome é importante. Olha como o nome é importante, pessoal. Os nomes identificaram para os historiadores e arqueólogos a verdadeira história, porque estavam procurando no lugar errado, na época errada. Primeiro nome que eu quero destacar é o nome de Moshe. Moshe. Esse nome Moshe é um nome não hebraico, mas egípcio. Tanto é que você não vai encontrar ninguém na escritura, ninguém, você contando de Shemot, Êxodo, até Revelação, Apocalipse, você não vai encontrar ninguém com esse nome Moshe. Ninguém. Por que ninguém colocou o nome Moshe? Porque não é um nome hebraico, é um nome egípcio. E quem colocou esse nome nele? A princesa do Egito. Só isso já prova a história é verdadeira. Porque se fosse inventada por um judeu, se fosse inventada por um escriba, para contar uma bela história de uma redenção, ele não teria colocado o nome egípcio no libertador de Israel. Ele teria colocado o nome hebraico. Nome hebraico. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shimon, Levi, Yehudá, Yosef. Segundo, isso que é o mais importante, que tem a ver com essa palavra que está circulada aí, irmão. Qual o nome do faraó do Êxodo? Qual o nome do faraó do Êxodo? O que sucedeu? Ramsés II, porque não houve o Ramsés III. Porque o Ramsés III morreu afogado nas águas do Nilo. E essa princesa que não tinha filhos adotou Moshe. Moshe estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Porém, essa princesa engravidou. E um dia nasceu uma criança, um menino. Quando Moshe já era um rapaz, já pronto para ser faraó. Por que ele passou 40 anos sem ver o povo dele? Por que só quando ele fez 40 anos ele saiu para ver o povo dele? Porque com 40 anos ele estava desiludido que não seria mais o faraó, porque nasceu até que, enfim, ela conseguiu ter um filho. E esse menino, qual foi o nome dele? Armoshe. Armose, irmão de Moshe. E ele não deixou descendente, porque não existe Armose segundo. Por quê? Porque o descendente dele morreu, o primogênito dele morreu na 10ª praga. Que coisa incrível. Descobriram o sarcófago de Armoshe, descobriram também o do seu filho, que morreu muito jovem, sem nenhum tipo de perfuração, tá? Causas naturais. E o nome Armose, é 200 anos antes de onde procuravam. E nessa tumba encontraram inscrições que descrevem claramente o Êxodo, as 10 pragas. Então, o nome identifica e prova a história. Por isso que o nome é importante. Você já pensou se mudasse o nome? Você já pensou se mudasse esse nome? Como nós saberíamos disso? Irmão de Moshe. Por que a mãe colocou esse nome?
porque Moshe era considerado filho dela, mesmo que adotivo, mas era filho. Quando ela teve um filho, qual foi o nome que veio na cabeça dela? Irmão de Moshe. De Moshe. Moshe. É incrível. Mas os nomes provam a história. Por isso que eu volto a afirmar. Não se pode alterar os nomes. Se altera o nome, tem um ditado muito, muito interessante que eu concordo 100%. Mate o homem, mas não troque o nome. Qual o plural? Qual o feminino de ar, que é irmão? Veja, aqui é uma exceção, não é ahá, seria ahá, né? Ar, irmão. Ahá, irmã. Mas veja, é uma exceção, trago para vocês uma exceção. Irmã em hebraico é ahot. Não confundir com arroto. Ahot. Ahot. Irmã. Ahim, irmãos. Ahim, irmãos. Ahayot. Ahayot. Ahayot, irmãs. Veja essa palavra, Navi. Navi é profeta. Navi, profeta. Existe nas escrituras profetiza? Existe. Neviá. Neviá. Neviá, profetiza. Navi, profeta. Neviá, profetiza. Qual o plural de Navi? Neviim. Neviim. Veja, o im identifica o plural masculino. E qual o plural de profetiza? Neviot. Profetizas. Mas eu coloquei o asterisco porque não aparece nas escrituras a palavra profetizas, neviot. Então, Navi, profeta. Vou botar aqui. Profetiza. Neviim, profetas. Neviot, profetizas. A palavra de finalizar, a última parte. Ratan. Ratan. Ratan é noivo. Outra exceção, viu, pessoal? Ratan, noivo. Veja, o plural, o feminino não é rataná, é uma exceção, clara exceção. Uma outra palavra completamente diferente. Calá. Calá é noiva. Ratan, noivo. Calá, noiva. Não existe nas escrituras a palavra ratanim, que é noivos. Nim, noivos, não existe. Como também não existe calot. Não é calote não, viu, pessoal? Calot, noivas. Nenhum das duas aparece nas escrituras sagradas. Ratanim e calot. Noivos e noivas. Próxima aula. Sikha, conversação. Então, até aqui foi a nossa aula de hoje. Tratamos de gênero e número. Tratamos de masculino e feminino, plural masculino, plural feminino. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, no próprio vídeo que você está assistindo, embaixo em comentários, faça sua pergunta. E assim que puder, eu respondo para vocês. Se eu puder responder também. Se não puder também, eu vou dizer não sei, tá? Não somos obrigados a saber tudo. Mas se tiver alguma dúvida que eu possa responder, irei responder o mais breve que eu puder. No amor daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que derrama o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. A saber, Yeshua HaMashiach, o nosso amor, nosso amado, o amado das nossas almas, o nosso Salvador. Que Adonai te abençoe e te guarde. Shalom. Laila Tov. Boa noite.